Imagine um cenário em que você cria uma Summarize Columns, você faz uma soma de valores em uma determinada tabela e retorna essa coluna numa Summarize Columns, porém, para linhas que não contenham aqueles valores, você não consegue visualizar no resultado que a Summarize Column gerou. Por isso existe a Admission Items, ou seja, uma medida que retorna os itens que estavam faltando, ou seja, aqueles itens que não tinham valores. Então, nesse vídeo a gente vai estudar essa função e quais são as suas aplicações, beleza? Vamos ao vídeo. Olá pessoal, se vocês não me conhecem, meu nome é Rafael e esse é o canal Use DAX, um canal dedicado ao estudo de expressões DAX. Tá? Então, no exemplo que nós citamos aqui, a gente tem uma tabela, tá? Onde você vê aqui que ela está bem com vários valores faltando aqui, não? Que seria esse cenário onde a gente aplicaria a Admission Items. Então eu tenho aqui, ó, a Edith, 89 anos, lá de Ipirá, salário R$ 1.500 em janeiro, no mês de janeiro. Temos ela de novo aqui, mesma idade, mesmo salário, só que em fevereiro. Temos o Miguel, 28 anos, Salvador, R$ 2.100. Temos o Miguel de novo, em fevereiro, salário R$ 2.600, teve um aumento de salário. Temos aqui, por exemplo, o Manuel, que não tem informação de idade, não tem cidade, mas tem salário. Temos a Ruth, que tem informação de idade, não tem cidade e não tem salário. Ó. Você vê que ela não tem salário nem em fevereiro e nem em janeiro. E temos aqui um vazio, mas tem salário. Como a gente vai somar esses valores aqui, os itens que não tem, que estão vazios aqui, eles não irão retornar pela Summarize Columns. E temos o Rafael também aqui, que não tem salário e só apareceu no mês de fevereiro. Então vamos entrar aqui a Admission Items. Então, ó, ela adiciona linhas com valores vazios a uma tabela retornada por uma Summarize Columns. Então ela é usada em uma situação onde você gerou uma Summarize Columns e você consegue utilizar a Admission Items. Ela retorna uma tabela. Conceitos básicos aqui, então você teria uma tabela, que é aquele cenário que eu já mostrei para vocês no Excel, onde você tem aqui o nome das pessoas, a idade, a cidade, o salário e o mês. Então vamos supor que eu fiz um agrupamento dessa tabela. Eu fiz um agrupamento onde eu agrupei por cidade, por idade, por nome e fiz uma soma. Então no caso da Edith, ela teve salário aqui no mês no mês 1 e no mês 2, a soma desses dois salários deu R$ 3.000. O Miguel deu 4.700 e assim por diante. Só que aí, observe que aquelas pessoas que não teve valor de salário nos 2 meses, né, que é o caso aqui da Ruth e o caso do Rafael, eles não aparecem nessa tabela. Então, neste cenário, você precisando que esses nomes apareçam em sua tabela, então você utilizaria a Admission Items. Então, aqui é a tabela só com a Summarize Columns e a tabela utilizando a Admission Items, onde você tem todas as linhas que tinham valores. E aqui eu tenho as linhas em que não tinham valores, não tinha valor nenhum, mas ele conseguiu retornar aqui, inclusive ele trouxe uma linha em branco. Indo para a parte de sintaxe. Então, a sintaxe da Admission Item, como que funciona? Então, ela tem as colunas que você precisa, né, mostrar todos os valores. Então, só que um ponto importante aqui é que essas colunas que você precisa mostrar todos os valores, elas precisam ser especificadas no argumento 3, que é o argumento aqui de Group by Column Name. Tá? Então você colocaria todas as colunas que você precisa aqui que você precisa que retorne os valores aqui em Group by Column Name, e aí aqui você colocaria as colunas que ele precisa exibir os valores. Aí o segundo argumento é um argumento obrigatório, todos os outros são opcional. Todos os outros são opcionais, então esses são opcionais.
e a tabela, que é o segundo argumento, ele é obrigatório. Você pode omitir isso daqui e pode omitir os outros. O resultado dessa sua omissão vai ser exatamente a summarize column sem nenhuma alteração, né? Você vai estar utilizando a função, mas ela não vai estar fazendo nada, né? Agora, se você utilizar os demais argumentos, aí sim você consegue mexer, você consegue fazer a manipulação na tabela summarize columns, tá? Então, o primeiro argumento é esse, são as colunas que você precisa exibir, só que ele necessita do argumento 3, que são os grupos, são as colunas que eu preciso agrupar esses valores. E o último argumento é um argumento de filtro, tá? Onde eu posso aplicar expressões de filtros, e aí eu vou dar um exemplo de uma expressão que você conseguiria utilizar nesse cenário. Então vamos voltar aqui para o Excel. Então eu já criei uma tabelinha aqui via Power Query. Essa tabela eu já adicionei lá o meu modelo de dados, está lá no Power Pivot. Só que eu vou abrir ela aqui no DAX Studio. Então, abrindo aqui no DAX Studio, só para que vocês entendam, eu criei 3 tabelinhas aqui, três consultas, né? Onde a primeira consulta eu estou resultando, ó, eu estou vindo aqui, ó, Evaluate, e estou querendo que ele retorne todas as colunas e todas as linhas da minha tabela de pessoa. Está retornando exatamente o que está lá no Excel. Ó. É exatamente a mesma coisa. Aí aqui eu fui lá e utilizei a Summarize Columns. Ó. Summarize Columns aqui, onde eu pego o nome, a cidade e a idade da pessoa e faço uma soma. Eu estou criando uma coluna que se chama salário e estou usando uma função de agregação aqui, onde eu estou fazendo uma soma dos valores. E aí ele trouxe os valores aqui. Ó. Então, ó, quem estava vazio aqui, ele trouxe. Por quê? Porque tinha valor. Ó. Aqui também estava vazio e estava vazio. Ó. Só que ele trouxe porque tinha valor. Agora, quem não tinha valor, que são aquelas pessoas que a gente já falou, o Rafael e a Ruth, ele não trouxe, mas ele pode trazer aqui utilizando a Admission Items. Tá? Então, utilizando a Admission Items, eu estou usando a mesma expressão da tabela anterior. Ó. Mesma expressão que eu usei aqui na Query 3. Ó. Então, ó, ele está trazendo nome, cidade, idade, salário e a soma do salário. Aí eu vim aqui ó, e especifiquei no meu argumento 3 o Group by Column Name. Então, aqui é o nome e a idade. E aqui no meu argumento 1, eu estou especificando as colunas que eu quero que ele exiba todos os valores. Então, também é da coluna nome e da coluna idade. E aí, por fim, ele está gerando aqui a minha tabelinha. Tá? Então, inclusive para quem não tem valores. Tá? Se eu, por exemplo, não especificasse aqui, ó, eu posso especificar aqui em cima mais colunas, mas não necessariamente utilizar elas. Ó. Aqui está com ponto e vírgula, deixa eu só alterar aqui, ó, que aqui é vírgula, né? Então, ó, eu posso especificar mais colunas aqui. Ó. Então, eu especifiquei a nome, idade e eu vou colocar a cidade aqui também. Estou especificando aqui. Não altera nada aqui. Só que assim, se eu não especificar aqui em cima, né? Se eu não especificar aqui em cima a coluna que eu quero que traga esses valores, ó, você vê que ele retorna vazio. Ó. Então ele não está retornando a cidade dessas duas pessoas. A partir do momento que eu coloco essa coluna ali em cima, a partir do momento que eu coloco ela aqui em cima, para quem tem essa informação, ele consegue retornar. Ó. Tá vendo? Para quem tem a informação, ele consegue retornar. Maravilha? Nesse caso aqui, pessoal, é importante a gente colocar que tanto a Summarize Columns quanto a Admission Item, elas servem para retornar tabelas, mas você não consegue utilizá-las tão livremente assim. Né? No que eu quero dizer? Né? Você não consegue mexer no contexto. Elas não conseguem ser utilizadas como em uma função agregadora, por exemplo, no Power BI ou
no Excel e você ver os contextos de linhas, por exemplo, né? Os contextos de filtro. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Então, eu criei uma função aqui no Power Pivot mesmo, tá? Da mesma tabelinha lá de pessoas, onde eu estou usando aqui, ó, a Admission Items, e aí ele vem aqui, ó, primeiro argumento, é a mesma coisa que está lá no DAX Studio, né? Então, primeiro argumento, o segundo argumento que é uma Summarize Columns, e assim por diante, tá? E outros argumentos aqui. Faltou falar do último argumento, mas eu já vou falar. E aí ele está somando aqui, ó. Ele está somando aqui, certo? Se eu vir aqui no Excel, inserir tabela dinâmica, e jogar a medida aqui, ó, ele consegue fazer a minha operação que eu coloquei lá, que se eu não me engano é uma soma. Tá, ele consegue fazer uma soma. Porém, se eu tento fazer isso aqui, ó, jogar um campo aqui de nome, porque eu quero saber o resumo desses nomes, ele não consegue fazer. Ó. Vou fazer de novo aqui. Ó. Ele não consegue fazer, ele retorna essa mensagem de erro. Ó. Erro de cálculo na medida pessoas, lá na minha tabela de pessoas, né? E ele diz aqui, ó, que a Summarize Columns e a Add Admission Items não pode ser usada neste contexto, certo? Então, simplesmente a gente não consegue utilizar nenhuma e nem a outra, ou separadamente, apesar que a Admission precisa da Summarize Columns para existir, mas você não consegue usar essas funções aqui e você ir abrindo aqui os contextos de filtro. Eu consigo colocar filtros, mas eu não consigo fazer nem gráficos de forma mais resumida, né? Eu não consigo aqui no Excel, ó, eu não consigo nem colocar filtros, ó. Aqui no Excel eu não consigo nem colocar filtros. Mas no Power BI, eu vou abrir aqui o Power BI para vocês. Então, pessoal, aqui no Power BI, ó, eu vou estar utilizando aqui, ó, a Admission Item, só copiei e colei lá do DAX Studio. E vou dar um Enter aqui, vamos ver no que vai dar. Ele conseguiu retornar aqui o mesmo valor lá que eu consegui no Excel de 23 mil. Se eu jogo aqui no formato de tabela, ele também consegue retornar. E se eu jogo aqui um campo da minha base, ele dá erro. Quando eu clico na mensagem de erro, ele fala, ó, que tanto a Summarize Columns quanto a Admission Items não podem ser usadas neste contexto. Então não consigo fazer isso daqui, utilizar ela. Até porque não faria muito sentido eu fazer isso aqui, mas de uma forma ou de outra não dá para a gente utilizar elas aqui. Então você conseguiria trazer um resumo, né? Mas você não conseguiria utilizar ela em gráficos ou em tabelas calculadas aqui nos seus visuais. Você não conseguiria utilizar eles nos seus visuais, tanto no Power BI quanto lá no Excel. Mas você consegue visualizar em cards e você consegue utilizar os filtros aqui no Power BI. No Excel você não consegue nem utilizar os filtros, tá? Então, no que eu utilizaria? Eu utilizaria, tipo, se eu quero fazer uma tabela lá no Report Builder, por exemplo, no relatório paginado lá do Power BI, eu conseguiria utilizar essa Admission Items para adicionar itens faltando em uma tabela que eu quero que o meu usuário tenha acesso, inclusive às informações faltantes, a informações de pessoas que estavam faltando nessa minha base, tá? Só voltando aqui, um último detalhe que a gente não falou dessa função é acerca do último argumento dela, que é o argumento de filtro, tá? Que seria o quarto e último argumento, tá? Então vou usar aqui, por exemplo, ó, except all
tá? Ou seja, eu quero que ele pegue, traga tudo exceto, por exemplo, aqui, ó, da coluna. Quero que ele traga tudo da coluna nome, só que eu quero que ele traga tudo exceto o nome Rafael, por exemplo, né? Então, acabei de tirar aqui o nome Rafael. Poderia ver aqui também, deixa eu ver se consigo tirar esse vazio. Vamos ver. Olha lá. Vazio não, blank. Olha lá, retirei vazio também. Então aqui ele está retornando os itens vazios da minha Summarize Column, que não retornam por padrão itens vazios, ele está retornando com Admission Items, mas também eu estou usando essa função except aqui para retornar tudo, exceto o nome Rafael e o blank. Tá bom? Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, curtir o conteúdo, né, e clicar no sininho das notificações. Essa aqui é a quarta aula da nossa série de funções que fazem a manipulação de tabelas. Aqui eu vou deixar a nossa playlist, onde você consegue ver os vídeos anteriores. Então por hoje é só, fiquem com Deus e um forte abraço.